Estamos reunidos uma vez mais em nome de Jesus, reunidos aqui para adorar ao Senhor e fazê-lo em espírito e em verdade. Por isso, eu convido você a que você dedique esse tempo em adoração. Vamos cultuar ao Senhor juntos e vamos começar entoando um cântico que diz: Maranata, vem Senhor Jesus. E como nós precisamos que o Senhor Jesus volte. Vamos cantar juntos.
Feche seus olhos, vamos juntos falar com o Senhor. Como é bom, Pai, estar na Tua presença, dedicando tempo, dedicando a nossa voz, a nossa mente, o nosso coração em celebração ao Teu nome. A nossa expectativa, Pai, neste momento é ouvirmos a Tua voz, é celebrarmos a nova vida que entregaste a cada um de nós, é abrirmos a nossa boca em oração, adorarmos, celebrarmos ao Teu nome com a nossa música. Toma este tempo nas Tuas mãos, abençoa o Teu povo, Pai. É a nossa oração, agradecidos por Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Quero convidá-los para lermos a palavra do Senhor, registrada no livro de Mateus, no capítulo 13, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 23, preparando-nos neste momento de contrição, quando depois estaremos intercedendo por cada um de nós e pelos nossos irmãos. Leiamos juntos então a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus acrescente a sua palavra em cada coração. Então agora nós estaremos louvando ao Senhor com o cântico Te Louvarei.
Te louvarei, não importa as circunstâncias. Como é difícil falar isso, e mais do que isso, como é difícil viver. Mas esse é o convite do Senhor para nós nesse tempo de oração. Que em vez de a gente olhar as circunstâncias e adorar os males aos quais a gente é obrigado a viver, é obrigado a enfrentar, que nós mantenhamos os nossos olhos fitos no Senhor. Para isso, coloque a sua vida diante dele agora. Coloque a sua vida, o seu coração, o seu ânimo, coloque o seu dia a dia na mão do Senhor. Deixe que Deus lida com a nossa sorte. Mas lembre-se também de orar por aqueles que sofrem. São tantas pessoas. No nosso boletim, se você tiver o cuidado de baixar, no site da igreja você ali verá
que existem mais de 50 nomes de gente que está doente, de famílias que estão enlutadas, de famílias que precisam também de paz nos seus lares. Orai uns pelos outros, a palavra de Deus nos ensina. Por isso vamos fazer isso agora. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é presente, o Senhor ouve as nossas orações. Nessa certeza, Senhor, nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor continue a falar a nossa mente, ao nosso coração, para que a fé que proclamamos, nós a confessemos na nossa maneira de ser e de nos conduzirmos na nossa existência. Deus, muda a nossa sorte. O Senhor sabe que ainda há muitos doentes, falecidos, mas o Senhor é o Deus da vida, o Senhor nos criou para a vida e não para a morte. Por isso queremos pedir que o Senhor não só abençoe os profissionais de saúde, aqueles que estão lidando de frente com essa pandemia, mas também, Senhor, nos livre desse mal. Nos lembramos também, Senhor, daqueles que perderam o emprego, daqueles que estão passando por sérios problemas financeiros. Ordena, Senhor, a tua bênção. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos no momento na nossa dinâmica litúrgica de exercer a fidelidade de cada um de nós para com o Senhor, porque a fidelidade do Senhor conosco tem sido abundante. Prova disso é que estamos vivos em função de tanta dor e sofrimento que nós temos presenciado. E este momento é o momento em que nós exercemos então a fidelidade para com o Senhor, devolvendo a Ele uma partícula do muito que Ele nos tem dado. Nós acabamos de celebrar 114 anos de existência da nossa igreja, no cumprimento da missão que foi otorgada a ela, e nós queremos continuar. Para isso nós necessitamos dos recursos que você, principalmente membro da igreja, tem a obrigação de fazê-lo, exercendo a sua fidelidade. Mas isso não impede também que a você que está nos assistindo, que tenha apreciado o trabalho da Igreja Presbiteriana de Botafogo, também participe e exerça também a sua fidelidade, dando o seu dízimo, a sua oferta, nos dados bancários que está exposto na tela, onde você poderá então participar com toda a igreja deste processo. Fica então o nosso convite, fica aí a oportunidade para que você possa participar desta missão de anunciar a palavra do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo, no exercício da sua fidelidade. Vamos cantar agora o cântico Rei do Meu Coração.
Pai querido, Pai de amor, estamos aqui agora, Senhor Deus, reunidos, mesmo que não presencialmente, mas usando a tecnologia que o Senhor tem providenciado para conosco, para prestar culto a Ti. Viemos agora agradecer, Senhor Deus, pela bondade, Senhor, que o Senhor tem dedicado em nossas vidas, nos dando condições e nos capacitando, Senhor Deus, para trazer dízimos e ofertas à Tua casa. Peço, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando esses valores, Senhor, aqui trazidos, e venha, Senhor, estar orientando, Senhor Deus, a melhor forma da aplicação desses valores. O Senhor venha estar nos abençoando, Senhor Deus, nos guardando, Senhor Deus, e desde já agradecemos. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pregador que Deus nos traz hoje já é conhecido da nossa igreja, já pregou aqui pelo menos umas 2 vezes, é o reverendo Antônio Duzzi. Vamos ouvir a mensagem que Deus tem para nós através do servo do Senhor. Olá, irmãos, aqui é o pastor Duzzi e eu gostaria de saudar a todos vocês, irmãos da querida Igreja Presbiteriana de Botafogo, com a graça e a paz do nosso bom Deus, que ela seja abundante na sua vida e na vida da sua família. Eu fui convidado pelo reverendo Cid para trazer a meditação no dia de hoje, neste nosso culto de adoração ao Senhor. E eu queria convidar você então a abrir o texto muito conhecido do Salmo 23. O Salmo 23, nós faremos a leitura de 4 versos apenas e partiremos para a nossa meditação. Diz a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade de meditarmos na tua palavra. Ó Deus, que possamos extrair dela lições ricas e profundas para as nossas vidas nesses tempos difíceis. Pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, possa falar ao coração de cada irmão, ó Deus, neste dia. Ó Pai, esteja conosco. Aceita, Senhor, a nossa meditação, pois nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, como eu falei, é muito conhecido. E o que eu gostaria de falar, de meditar com vocês a respeito desse salmo é sobre o caráter de Deus neste salmo. Quando a gente pensa em caráter, a gente precisa lembrar um pouquinho do significado dessa palavra. E outro dia eu encontrei um significado interessante que diz o seguinte: o caráter é aquilo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta, sua índole, sua natureza e temperamento. Não há como a gente pensar em caráter, no caráter de alguém, sem nós pensarmos na essência desse alguém, nos atributos que definem essa pessoa, nas atitudes e posturas que esse alguém demonstra em diversas circunstâncias. Quando alguém nos conta uma história a respeito de uma experiência que teve com uma outra pessoa, seja essa experiência boa ou ruim, nós sempre tiramos conclusões a respeito do caráter dessa pessoa, a partir exatamente das atitudes relatadas. Nós estamos aqui diante de um relato de um relacionamento entre duas partes. É um salmo que reflete a história das experiências do rei Davi com Deus, Javé. É importante nós lembrarmos que Davi foi o homem escolhido por Deus para suceder Saul como rei sobre o povo de Israel. No entanto, esse processo levou muitos anos até que ele se tornasse rei. Você pode até conferir essa história se desejar, lá no livro de 1 Samuel, começando no capítulo 16, quando Samuel visita a casa do belemita Jessé procurando pelo filho para ungí-lo, e era o filho mais novo, Davi. E você acompanhando todos os capítulos do primeiro livro de Samuel até o seu final, e iniciando os 5 primeiros capítulos do livro de 2 Samuel, você aí vai ver a história da ascensão de Davi e a história de como Davi passou por muitas lutas com povos vizinhos, de como ele foi perseguido por Saul, né?
E também já quando ele chega em Hebrom, que é praticamente a região de Jerusalém, ele passa a ser aclamado rei de todas as tribos de Israel. Isso acontece, irmãos, quando Davi tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. Né? Se pensar bem, ele foi convocado lá para lutar contra Golias, tinha lá era um adolescente, provavelmente seus 17 anos, alguma coisa assim. Aos 30 anos ele torna-se rei. Né? E ele reinou sobre Israel durante 40 anos e teve uma vida muito cheia de aflições. Né? Os comentaristas Caio e Dailich, eles dizem que este salmo, por parecer ter uma relação com o Salmo 3, pode ter sido escrito no tempo da rebelião de Absalão, filho de Davi, contra Davi, seu pai. Outros, por exemplo, como Calvino, observam que o aspecto de que este salmo ele não é uma oração de petição ou uma imprecação, como frequentemente Davi escrevia, mas é antes uma expressão de gratidão. É possível que fosse também um tempo em que Davi gozava de paz e prosperidade no seu reino, ali mesmo em Hebrom, e, portanto, Davi reconhece como Deus o abençoava. O verso 1 nos revela qual era o tipo de relação de Davi com o Deus Javé. Ele nos apresenta um relato pessoal de Davi. O Todo-Poderoso, o Deus autoexistente, o Eterno, o Intangível, Ele é o meu pastor, diz Davi. Nessa relação, podemos observar uma das propostas da revelação da Escritura, que é o que o Deus transcendente se faz imanente, se faz Deus conosco, num relacionamento pessoal. Davi faz uso da figura do pastor, que é algo muito tangível para os israelitas. É uma figura clássica do Antigo Testamento para referenciar o povo de Deus. Moisés já usava essa figura quando, lá em Gênesis 49, 24, ele relata a bênção de Jacó sobre o filho José, dizendo: o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. No Antigo Testamento, pastorear era uma profissão muito comum. O próprio Davi era pastor de ovelhas. E ele sabia como funcionava essa dinâmica. Um pastor cuidava do seu rebanho. Um pastor estava sempre atento à segurança de suas ovelhas. Caso contrário, elas viriam se tornar a refeição das feras do campo. Né? Um dos comentaristas desse texto, Derek Kidner, ele afirma que na palavra pastor, Davi emprega a metáfora mais compreensiva e íntima a respeito de Deus, que até aqui se achou nos Salmos. Pois, usualmente, ele preferia usar a palavra de rei ou libertador, ou ainda mais impessoalmente, a palavra rocha ou escudo. Mas aqui ele usa a palavra Davi, pastor. Ele usa a palavra que, ao contrário, fala de alguém que vive com o seu rebanho, sendo tudo para ele, guia, médico, protetor. Um pastor conhece suas ovelhas, as chama pelo nome, a ponto de ir atrás daquela que se afasta do aprisco. O profeta Isaías escreve aproximadamente 300 anos depois deste salmo e vem dizer, lá no capítulo 40, vem usar a mesma linguagem. Ele diz, no verso 11 do capítulo 40, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Essa relação, irmãos, de pastor-rebanho sempre me intrigou. Não sei se intriga você. Talvez o mais próximo que eu tenha chegado dela foi quando eu observava a relação do caseiro do sítio do meu pai com um pequeno rebanho que meu pai tinha de vaquinhas lá em Minas Gerais, né? Esse caseiro, chamado Geraldo Cardinho, era um homem muito simples e que depois veio a entregar sua vida a Jesus pelo testemunho da nossa família. E eu acompanhava o dia a dia dele, via como ele se comunicava, como ele tratava aquelas vacas de forma individual, como ele chamava aquelas vacas pelo nome. Ele sabia o nome de cada uma. Ele conhecia o nome dos bezerros, dos filhos. E elas atendiam ao chamado do Geraldo. Era visível o quanto elas contavam com o cuidado diário do Geraldo. Elas sabiam a hora de comer, elas sabiam a hora que o Geraldo ia chegar com o pasto, com a comida, né, para colocar no coxo,
para colocar a serragem, para colocar aquelas outras coisas que eram necessárias à comida. Elas sabiam, elas acompanhavam. E ele conversava, Geraldo conversava com aquelas vacas enquanto elas se alimentavam. Era um relacionamento que se desenvolvera desde a tenridade, pois ele as via nascer. E por muito tempo ele desenvolveu aquela relação com aquelas vacas de uma forma diária, né? Construindo uma confiança mútua, muito interessante. No caso das ovelhas, nós sabemos que elas são animais dependentes. Elas dependem demais do seu pastor para serem protegidas. Dizem até que uma ovelha não sabe aprender o caminho de volta ao aprisco. Quando ela sai para o pasto para comer, ela não sabe voltar e, portanto, o pastor tem que ir atrás para resgatar. É curioso porque tais somos alguns de nós muitas vezes, não é, irmãos? Também não há como nós lermos esse Salmo 23 sem aquela lente do Santo Agostinho que via Cristo presente em todos os salmos. Esse verso 1 nos remete imediatamente a Jesus. Ele nos lembra de quando ele, segundo o relato do Evangelho de João, nos revela ser o nosso bom pastor. Lá em João 10, versos 1 a 5, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E mais à frente, no capítulo 10, versos 14 e 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa relação, irmãos, de Deus com o salmista mostrava o seu caráter cuidador, sustentador, protetor, provedor para todas as necessidades que Davi tinha. Deus sustentava Davi com sua provisão, por isso Davi podia dizer: nada me faltará, ter a Deus me basta. Será que em nossas vidas ter a Deus basta? Será? A linguagem nos leva a entender que se Deus é conosco, não teremos necessidade de absolutamente nada. Não podemos ficar, irmãos, ansiosos com nada absolutamente, porque Deus proverá. Jesus nos lembra disso no relato do Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 6, verso 26, ele diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As aves do campo esperam de Deus seu sustento. Irmãos, para Deus nós valemos mais do que as aves do campo. Vejam só o caráter provedor de Deus no Salmo 104, versos 13 a 15. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Irmãos, ao dizermos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, estamos anunciando o caráter do Deus que provê para as nossas necessidades. Fale isso em voz alta para você mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O teólogo Hermann Bavinck, ele vai dizer que a crença na providência de Deus está ligada à sua aliança e às suas promessas. Davi era conhecedor e cria na aliança de Deus com ele. Sabia que Deus, por sua aliança, o sustentaria, para que de sua descendência estabelecesse um reinado eterno. Nos versos seguintes desse salmo, Davi amplia a visão do caráter de Deus na sua vida. Ele evidencia o caráter de um Deus que nos guia.
Nos versos 2 e 3, Davi diz que Deus é quem o faz repousar junto a pastos verdejantes. É Ele quem o leva às águas de descanso. É Javé quem alivia sua alma. É tremendo, irmãos, tomarmos conhecimento de que é o Senhor quem age em nossa direção e não o contrário. Deus é aquele que nos toma pela mão e nos leva. Quantas vezes nos vemos perdidos, irmãos, sem saber o caminho a seguir, nos sentindo impotentes, fragilizados, sem forças para continuar, angustiados. Davi nos diz, Deus é quem vai nos fazer deitar em pastos verdejantes. Deus é quem vai nos guiar, nos dar direção, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus é quem vai nos levar em seus braços quando nós estivermos sem forças para continuar. Deus é quem vai nos tirar a ansiedade. É Ele quem vai nos dizer, lancem sobre mim suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Davi declara no Salmo 4, verso 8, que ele diz, eu posso deitar em paz e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Observe, irmãos, que Deus nos guia por seu amor, por amor do seu nome. Queridos, Deus tem uns nomes a zelar. Deus honra o seu santo nome. Essa é a sua e a minha garantia. O Salmo 106, verso 8, nos diz que Deus salvou os israelitas do Egito por amor do seu nome, para fazer notório o seu poder. Irmãos, o nome de Deus é precioso. O profeta Ezequiel diz que Deus zela pelo seu santo nome. Saber disso deve aquietar a nossa alma. Deve nos trazer a firmeza para nós enfrentarmos os desafios e não termos medo. E é no verso 4 do Salmo 23 que encontramos esse contexto de não temer. Ainda que venhamos a atravessar o vale da sombra e da morte, não temeremos, pois Deus nos protegerá. Queridos irmãos, nunca houve um momento com tanta incerteza em nossa geração. Nós nunca atravessamos um vale tão sombrio, com cheiro de morte para todos os lados onde nós olhamos. Isso certamente tem gerado em todos nós, vocês, em mim, nas nossas famílias, receios, preocupações, ansiedades. De novo, a figura do pastor com a sua vara é aquela similar à do profeta Miqueias no capítulo 7, no verso 14, quando ele diz que Deus apacenta o povo com o bordão, o rebanho da sua herança. A vara do pastor era tanto uma arma quanto um instrumento usado para proteger o rebanho. O cajado, um apoio na condução do rebanho. A combinação vara e cajado eram símbolos do poder e da proteção de Deus. Deus usava a vara e o cajado para trazer suas ovelhas para perto de si, colocá-las andando ao seu lado, protegê-las. Donald Carson, no seu comentário, ele diz que a experiência do salmista sai do pronome ele, nos versos 1 a 3, para o pronome tu, no verso 4, expressando um relacionamento ainda mais próximo. Quanto mais escuras as trevas, irmãos, mais perto está o Senhor. Ele traz toda a força do seu bordão e do seu cajado para nos apacentar, para cuidar de nós. Davi, em seu louvor, no Salmo 145, nos afirma, no verso 18, que perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Carson também vai dizer que esta duplicidade de vara e cajado traz a ideia de completude, uma proteção integral, um consolo que também pode nos trazer descanso. O consolo do bordão do nosso supremo pastor Jesus Cristo vem do fato de que ele não nos deixa, nem nos abandona na hora tenebrosa, irmãos. Pelo contrário, Jesus nos prometeu segurança. Veja de novo no Evangelho de João, no mesmo capítulo 10, mais adiante, versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai, ninguém
pode arrebatar. Irmãos, nós podemos descansar nas mãos do pastor das nossas almas. Eu queria concluir essa meditação trazendo esta palavra de conforto, para que nós não tenhamos medo. O Senhor é o nosso pastor. Nós temos o Senhor. Ele está conosco. Ele caminha ao nosso lado. O seu caráter é cuidador. Ele cuida porque nos ama. O seu caráter é provedor. Ele está atento a tudo o que nós precisamos. O seu caráter é sustentador. Ele nos mantém debaixo de sua providência. Meu irmão, minha irmã, não se aflija. Jesus é o supremo pastor e é o nosso pastor. E, portanto, nada nos faltará. Que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela traz ao nosso coração a profundidade do Teu amor e do Teu cuidado por nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, nos apegar a esta verdade de que o Senhor é o nosso supremo pastor e seguirmos adiante sem medo, sem vacilar, sem, ó Deus, estarmos ansiosos, mas sim confiantes de que o Senhor há de nos conduzir junto às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Muito obrigado. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Depois de recebermos essa palavra abençoada, nós agora vamos louvar ao Senhor, nos convidando a seguir a vida, mas seguir com fé. Cantemos juntos.
Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, meu irmão, minha irmã, com toda a Igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.